Olá, amigos da TV Câmara, canal 22.2 digital aqui em Caruaru. Está começando mais um programa Impressão Cultural, programa voltado para as raízes nordestinas, onde todos os segmentos culturais de Caruaru e região têm vez e têm voz. Estamos aqui no Museu do Barro de Caruaru, fazendo mais uma edição desse programa. Quero agradecer à Fundação de Cultura pelo apoio, ao meu amigo Rubem Júnior, grande Rubão. Hoje recebendo aqui um dos grandes talentos, meu amigo Adélio Lima, ele que é ator profissional, vai conversar com a gente sobre o começo da carreira, a participação dele no cinema, os filmes que já fez, enfim, vamos fazer um passeio na história desse grande ator, que se você não sabe ainda, o Adélio Lima fez o Luiz Gonzaga no cinema do filme De Pai para Filho, quando ele fez o Gonzaga mais maduro. Adélio Lima, obrigado por ter recebido aqui o nosso convite. Opa, eu que agradeço, né? Para mim é sempre um prazer, né? E principalmente estar com amigos, né? Então eu sou suspeito. É. Adélio, a gente tem uma amizade há muitos anos, de muitas histórias. Adélio, me fala o começo da tua carreira aí. Bem, Erno, eu comecei em 1987, né? Fazendo teatro, então no Grande TEA, né? Teatro Experimental de Arte, que faz parte então do contexto cultural de Caruaru, né? O TEA que faz o FETEAG, né? Festival de Teatro do Agreste, e começava por lá a dar os meus primeiros passos. Antes, porém, eu fui no SESC, tinha faltado alguns meninos para fazer uma peça de teatro, e um amigo meu, Zacarias Tavares, chega e me chama. Ele era bibliotecário, aí me chamou, disse: ó, Adélio, dava para tu ir pro palco e fazer duas perguntas. E o Boitatá? E a Mula Sem Cabeça? Era na Semana do Folclore. E eu tinha que fazer essas duas perguntas. E só em fazer essas duas perguntas, ele disse: cara, tu tem potencial, cara, para fazer teatro, né? E me indicou o TEA. Fui para lá, conheci, né, o grande Agemiro, né, o saudoso Agemiro, e Arari Marrocos, bem como o Jô Albuquerque, que ainda hoje também continua à frente de diversos trabalhos teatrais. E começo por ali a dar os meus primeiros passos. Na primeira peça que a gente fez era Boi de Vitalino ou Histórias de País de Caruaru. Aí eu não atuei, porque eu era muito tímido, então eu preferi ficar na sonoplastia. Um ano depois, em 1988, é que eu inicio então em Brasil de Cabo a Rabo, que era um texto de Jô Albuquerque. A gente começa com ele de rua e depois então coloca o Brasil de Cabo a Rabo no palco. Daí em diante eu não parei mais, foram diversas peças em diversos grupos, né? Participei de diversos grupos, fiz parte até do grupo Feira de Teatro Popular, do grande Seba, né? Um grande abraço, Seba. Você é demais, cara. Para mim você é um dos baluartes da cultura teatral caruaruense. E por aí vai, né? Quando chega então nos anos de 1995, desculpa, gente, que é muita data. A gente começa aqui em Caruaru a fazer no mês de junho vilas onde os atores também seriam contemplados, né? Caruaru, que é conhecida como a capital do forró, começa também a contemplar seus atores através dessa iniciativa no mês de junho. Então se faz algumas casinhas onde a gente representava personagens. Então desde 1995 que eu comecei ali, né? E até hoje ainda temos, né, essa atração. Tínhamos ali na estação ferroviária, né? Então é lindo, é muito bom de se ver, mexe com... Qual era o personagem que você fazia desse do teatro de rua? Bem, eu já fiz alguns. Fiz Cacho de Coco, saudoso Cacho de Coco, que há muitos anos atrás, né? Ele exatamente era um dos grandes representantes do carnaval, tinha um bloco, né? Fiz o Januário, né? Por um bom período, né? Que esse personagem, então, a turma tinha mais carinho por ele. E fiz Soldado, fiz... Cangaceiros, né? Porque então aqui era uma variação de personagens. Então cada ano a gente fazia um. Fiz padre,
né? Então cada ano é um tipo diferente. Eu costumo dizer que a gente mostra os biotipos que se tem no Nordeste através dessa encenação, né, que acontece no mês de junho. Então tanto faz você fazer um bêbado, como fazer uma pessoa que trabalha em roça, como fazer um coronel, né? Então eu passei por todos esses personagens. Legal, né? O Adélio Lima começou aí na década de 90 e aí trazendo sempre o encanto do Nordeste, mostrando as riquezas dos atores, dos personagens. Isso é super importante. Mas como é que o Adélio, além do ator, o Adélio também trabalhou aqui nesse prédio da Fundação de Cultura, né? Trabalhei por alguns aninhos, né, na Fundação de Cultura. Eu entro na Fundação de Cultura como auxiliar de serviços gerais, né? Comecei como auxiliar de serviços gerais, na limpeza e na conservação, né, de tudo. Depois, então, começo a me interessar mais ainda pelo estudo e começo a concluir, né, coisas que eu tinha deixado para trás antes. Eu tinha parado no ensino fundamental, então concluí o ensino fundamental e concluí o médio. Então já galguei em outros locais, cheguei à recepção, a ser recepcionista da Fundação de Cultura, passando depois então por um estudo e vim a trabalhar aqui como agente cultural no museu, que foi onde eu mais passei tempo, né? Então eu trabalhava no Museu do Barro, onde eu mostrava todas as obras que tinha, todas as peças. Aqui nós temos salas que são dedicadas ao Gonzaga, né? Então nós temos aqui tem as últimas coisas do Gonzaga, a roupa com a qual ele faleceu, certidão de óbito, a carta que ele mandou para Edeusuíta Rabelo, né? Onde ele brinca com ela, ele diz que encontrou com ela em 1975 no voo de Recife a Brasília, e ele disse: aí, tem condições? E ela disse: não tem condição não, negão, tu é muito namorador, tu é casado. E ele faz uma carta para ela, linda, que nós temos aqui no museu, que ele diz: minha rolinha do Pajeú, tenha paciência. A outra é a dona, mas você é ladrona, entendeu? Né? Então, coisas assim, muito preciosas que nós temos nesse museu. Obras de mestre Vitalino, né? Feitas pela própria mão do mestre. Então, aqui era o meu encanto. Eu considero que foi a melhor parte que eu trabalhei aqui na Fundação de Cultura, nessa época, foi justamente aqui no museu, onde eu aprendi diversas coisas com diversas pessoas, né? E tive ao lado desses grandes artistas, né? Tive o contato maior com eles e com a história deles. Muito bem, é justamente isso. Quando a gente relata aqui no nosso programa que tem uma frase que diz: museu não é local de guardar coisa velha, e sim de conhecimento. As pessoas precisam conhecer os nossos espaços, os nossos museus, nossos equipamentos culturais, para poder beber nessa fonte que tem aqui na cidade e em toda a região. Você chega na Europa, você chega e você vai beber aonde? Nos museus, você vai para os espaços e você paga caro, porque você paga em euro. Você chega nos Estados Unidos, a mesma coisa. E o mais importante, tanto na França como ali em toda a Europa, no caso, quais são as grandes obras que estão ali, inclusive do mestre Vitalino, de Tavares da Gaita, né, de tanta gente boa de Caruaru e do Nordeste, Patativa do Assaré, né? E aí a gente percebe que muitas vezes o nosso valor está dentro de casa. Adélio, nessa fonte que você bebeu aqui quando esteve no museu e nos espetáculos teatrais que você participou, o que é que ficou enraizado em você? Eu creio que tudo, Erno, tudo. Eu ainda hoje continuo muito bairrista, né? Então eu gosto muito daqui do Nordeste, né? Basta ser o seguinte, a maioria do meu tempo eu vivo então no Rio e São Paulo, mas eu não perco a minha terrinha natal de jeito nenhum. Eu tenho que vir aqui, tenho que estar aqui com o pessoal. Agora, por conta da pandemia, né? Eu estava fazendo filme aqui em Caruaru, eu e o Matheus Nastergalli, né? Para quem não lembra, é aquele baixinho do Alto da Compadecida, né? Então a gente estava fazendo o filme quando surgiu a pandemia, então a gente ia gravar as cenas finais. Aí vinha gravar há 4 dias, agora, né? Já depois, quando a gente veio tomar mais ou menos ciência
do que significa isso tudo, né? Do que é um coronavírus, do que é uma Covid-19, do que a gente está passando e das normas, então, sanitárias que a gente tem que se utilizar, que é o álcool em gel, a máscara, né? Os exames, né? Tivemos toda a equipe, foi realizado exames com eles para a gente poder fazer. Ainda é um momento delicado, principalmente para a minha profissão, né? Porque, vamos dizer, a profissão de cantor, por exemplo, né? Então vai haver uma certa aglomeração, mas é lá no público. A nossa eu acho mais delicada por conta do contato que nós temos que ter. Nós temos que nos aproximar das pessoas para poder contracenar. Algumas cenas tem toque, tem beijo, né? Então isso não é aceitável para o momento, né? Então a gente está tendo que se readaptar, que fazer uma modificação geral. Nós somos os primeiros a parar e eu creio que vamos ser os últimos a voltar, né? Então fica complicado por conta disso, né? Nós perdemos esse contato, né? Contato direto com o público. Adélio, nesse primeiro bloco a gente quer saber sobre o Adélio Lima. Adélio Lima, pai, como é que tá? Rapaz, eu tô bem. Tô bem, eu tenho 3 lindas meninas, né? Amo todas 3. É a Alana, Élida e a Juliana, que é a mais velha. A mais velha é judoca, né? É bem independente, né? Uma mente, tem uma cabeça fantástica. É um pouco mais parecida comigo, né? Ela se solta mais, se joga mais em aventuras do que as outras. A Élida, ela é mais recolhida, mais tímida, tudo, mas é uma cabeça fantástica. Eu sem ela eu não sou nada, cara. Internet mesmo, meu telefone, horrível para eu poder mexer, então tudo que eu quero é com ela. A Lana também é inteligentíssima também nessa área. Também são meninas novas, né? Nasceram na internet, né? Mas eu tô bem. A Élida agora tá para casar. Eu tenho então aqui próximo à Vila Andorinha, eu tenho uma casa onde ela está construindo a casa dela, né? Tá terminando de construir. Eu vim para cá e eles ficaram lá ajeitando, dando os últimos retoques, né? Eu estou muito feliz com isso, com a escolha dela, né? Pela vida, assim, por viver a 2, né? E estou feliz, estou contente. Tá feliz, isso é bom porque o ator feliz, ele representa muito mais em cena, né, no dia a dia, porque todos os dias a gente monta um personagem, né? A gente sai de casa, a gente sai com um personagem, a gente tem que se adequar ao trabalho, às pessoas, às condições humanas. Isso é vestir um personagem. E quando a gente volta, a gente tira aquela capa do personagem para ser o verdadeiro ator dentro de casa. Então a gente vive eternamente em cena. E são essas cenas que a gente é importante tirar do nosso entrevistado, porque esse programa não é só para falar do artista, não é só para cantar, dançar, mas é para trazer também um pouco do outro lado da história. Adélio, Caruaru tem uma relação muito forte com a cultura popular, tem uma relação muito forte com o próprio Luiz Gonzaga, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, o Gonzaga no cinema que você fez. Mas como é que surgiu essa história de vestir-se de personagem de Luiz Gonzaga? Mais uma vez começou no museu, né? Isso foi em 2009. Em 2009 eu tinha feito uma proposta para poder fazer o personagem, o Severino, que era em homenagem, era o Januário, né? O nome completo então era Severino Januário, que era em homenagem ao pai de Luiz Gonzaga, né? Apesar de que o personagem era totalmente diferente, né? Eu tinha esse projeto para fazer, mas infelizmente ficou inviabilizável, né, de fazer. Então eu fiquei até um pouco triste, aí vim para aqui para o museu, Paulo Nailson, o que eu chamo carinhosamente de Amarelinho, né, um amigo meu, chegou e teve a ideia, porque antes, quando eu vivia no museu, apresentando, mostrando as coisas do Gonzaga, tinha uma foto onde eu chegava lá próximo, e os turistas diziam, rapaz, é mesmo que está vendo Gonzaga, ele é muito parecido com o Gonzaga. E daí o Paulo Nailson disse, olha, tem uma vestimenta aí, não tá legal, já é antiga. Né? Era até curtinho o gibão, foi o primeiro que eu usei. Aí ele disse, mas você se caracterizava e tirava umas fotos aqui com as crianças no mês de junho, faria essa movimentação maior no Museu de Gonzaga.
né? Então eu passei a fazer isso, fiz isso e deu muito certo. Num ano depois, em 2010, aí eu pensei, isso é muito pouco para quem é um ator, né? Então passei a estudar o João Cláudio Moreno, que para mim é o melhor imitador de todos os tempos de Luiz Gonzaga, né? Meus parabéns, meu irmão, você é excelente. E o Chico Anísio, que através de Seu Pantaleão prestava uma homenagem a Gonzaga. Seu Pantaleão, para quem não lembra, é aquele que ele dizia: é mentira, Teta. E ela: verdade. Né? Então, a partir desses dois, eu passei a estudar um pouco, digamos, um pouco da voz do Gonzaga, né? Coisas que depois, no filme, modificaram muito. Porque com o filme é que eu vim descobrir as verdadeiras vozes do Gonzaga, por assim dizer, né? Que é a voz do Gonzaga, então ela tinha 4 estados diferentes. Ela era paulista, era carioca, era mineira e era nordestina. Ele, para onde quer que fosse, ele carregava esses 4 sotaques. Eu creio que São Paulo e Rio, por conta de passar de muita convivência, e Minas, porque ele passou 9 a 10 anos no exército. Então teve muito contato com o mineiro. Então ele fazia uma mistura. Quando ele saiu do exército, ele fazia isso. Quando eu dei baixa no exército no Rio de Janeiro, eu fui pro porto para ver se pegava um navio que me levasse de volta pro Recife. Queria voltar para casa liso nada, Então eu resolvi perder a viagem e fui tentar a sorte. Quer dizer, esse R dobrado é uma coisa muito mineira, né? Então ele fazia a junção de Minas, São Paulo e Rio no sotaque dele, junto com o Nordeste. Então eu comecei a estudar isso e comecei então a me apresentar para diversos grupos escolares e pessoas que apareciam no museu, né? A minha primeira aparição eu fiquei muito emocionado porque era uma galera da melhor idade, né? Para mim não tem primeira, segunda nem terceira idade. Para mim tem melhor idade, que é a idade da experiência. É quando você já viu de um tudo, já sabe pelo menos de um bom bocado de coisas e já dá para ensinar para alguém. Eu tomara que eu chegue lá bem, feito eles chegam. E eles estavam no museu e eu entrei cantando com a voz do Gonzaga. Isso foi muito emocionante. Eles começaram a chorar, eu também me emocionei, né? Eu entrava cantando uma música que era assim: o meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. E por aí ia, eita, né? Eita, coisa bonita, coisa bonita. Esse é o Adélio Lima, que a gente tá aqui, né, tendo o prazer de estar recebendo aqui. A gente vai pro bloco, daqui a pouco a gente volta. E aí o Adélio vai falar sobre o convite para participar do filme Gonzaga de Pai para Filho. Vamos lá. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2. A gente pede que você acesse aí o YouTube, acompanhe toda a programação da TV, não só do Impressão Cultural, mas tem uma vasta programação. Lembrando que a gente, antes de começar aqui o programa, a gente tomou todos os cuidados, né? A gente, álcool em gel, máscara, a gente tá sem máscara, a gente tá respeitando o distanciamento. Isso é super importante para quem tá em casa. Adélio Lima, você ligou a TV agora? Esse é o Adélio Lima, nosso ator profissional, caruaruense da Gema, um cara que tem uma história muito massa com cinema, com teatro, enfim, tá falando tudo aqui. Adélio, como é que surgiu a ideia do Luiz Gonzaga? Você estava dizendo que aqui nessa sala do museu estava tendo aí estava aberto para fazer o filme Gonzaga, mande suas propostas, estava todo mundo, né, no Brasil todo, muita gente boa participando. E as memórias aqui são muito efetivas suas. Você estava dizendo, foi naquela sala do museu que você tirou a primeira foto, que foi filmado para o YouTube, que jogou na rede, que Breno assistiu. Como é que tudo começou?
Não, realmente, tem toda uma história a ver com o Museu do Barro e o Museu do Forró, Luiz Gonzaga, né? Tudo começou aqui, né? Eu me recordo que foi aqui, próximo, nós estamos bem próximos aqui, à sala, onde uma menina chegou para mim, era um grupo escolar, e ela disse, eu posso filmar o senhor? Eu disse, pode, fique tranquila. Aí cheguei, fiz minha apresentação, eu fazia então numa cadeira de rodas, que depois eu explico o porquê, né? Mas foi justamente ela que filmou, jogou no YouTube e chegou ao conhecimento da Conspiração Filmes. A Conspiração Filmes já fazia algum período de tempo que estava procurando, né, o Gonzaga. Tanto é que foram 7 anos até ser feito o filme. Né? O filme foi feito em 2012, mas antes o Breno já estava vendo qual seria o melhor ano, né? E encaixou com os 100 anos do Gonzaga, né? Então tem toda uma história a ver. Aqui eu tirei algumas fotos até que chegaram a confundir algumas pessoas, e no mês de junho temos um espaço aqui onde é colocado diversas fotos, e colocaram 2 fotos minhas achando que era do Gonzaga, né? E depois pela semelhança, né? Pela semelhança, né? Então tamanho é a coincidência, né? De tanto minha com Gonzaga, quanto o museu, o próprio museu dele, com a história dele, né? As histórias da gente se confundem, né? Então isso é maravilhoso, é uma coisa, parece que surreal, eu creio que surreal. Aí estava aberto para se inscrever. Como é que você ficou sabendo? Como é que você mandou o material? Como foi a expectativa? Como é que tudo começou a girar na tua vida? Cara, é incrível, eu não mandei material nenhum, né? Eu fui encontrado justamente por conta dessa filmagem da menina. O Breno Silveira viu, e o Breno disse, então é uma imagem antiga do Gonzaga e tal. Aí só que tinha a data embaixo, ele disse, não, é muito recente para poder ser o Luiz Gonzaga, né? Então ele chegou e começou a pesquisar dentro do YouTube para saber de onde eu era. Eu, aqui no museu, eu distribuía alguns cartões meus para trabalhos, que eu fazia apresentações também em algumas escolas e em alguns eventos, e entreguei um a Zé Gomes, esse que é sobrinho neto do Jackson do Pandeiro, e fizemos uma amizade até hoje, né? E músico de Zé Ramalho também ele é. E ele leva para o Rio, e quando chega lá, uma amiga dele estava à procura justamente desse personagem que a Conspiração chegou e disse, eu queria que vocês me trouxessem esse cara. Ela chegou, começou a comentar com ele, por pura coincidência, e ele chegou e entregou o cartão a ela. Disse, eu acredito que é esse rapaz daí, porque embaixo estava escrito, né, Museu do Barro, tal, a apresentação do ator Adélio Lima. E ela entra em contato comigo à noite. Eu tinha acabado de fazer umas filmagens para uma peça que eu fazia, né, que era Laços de Vida. Metade da peça era filmada e metade era ao vivo, né, uma peça então espírita. E chega o telefonema. Agora foi uma coisa inacreditável. Dia de domingo, você à noite, seu celular tocar, uma coisa bem pessoal sua, né, dizendo, olha, você tem o aspecto físico ideal para uma produção que a gente está fazendo. E a gente queria ver se fazia um teste contigo para você fazer. Aí eu digo, rapaz, dia de domingo à noite. Isso é verdade, né? Eu digo, é pegadinha, né? Mas era real. No outro dia a menina me manda um release dela para o meu e-mail, eu li. Eu digo, rapaz, o negócio é sério. E ela marcou para mim no Recife, né? Pode crer, Erron. Tudo tava para dar errado. Tudo para dar errado. Não tinha uma coisa para dar certa no dia. Primeiro, a gente já saiu daqui atrasados. Quando a gente chega no Recife, o carro no qual nós fomos, precisava de trocar uma bombinha lá de óleo, não sei o que era. Quando a gente chegou lá, disseram, olha, o mecânico que troca essa bendita dessa bombinha não vai estar hoje. Só segunda-feira. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, velho, e como é que eu vou chegar lá? E só o motorista sabia onde era. Então, de última
última hora encontraram um rapaz que podia fazer essa troca. Ele fez a troca. Quando a gente saiu já à noite, já era por volta de 10h30 para 11 da noite para o teste. E eu ligando para a menina direto, eu já estava aperreado, disse a ela, eu disse, olha, então esquece. Meu teste era para 6 da noite, imagina, já ia 10 horas da noite. Eu digo, então esquece. É porque não era para mim. Ela disse, olha, a gente veio especialmente do Rio para ver você, né? E eu fui, fiz o teste, né? Era Cibele Santa Cruz, um anjo, uma candura. Já fiz outros trabalhos com ela. Ela, então, é diretora de elenco. E eu fiz o teste com ela e na hora ela já gostou, adorou o teste, né? Depois desse teste, aí então nós fomos para o Rio de Janeiro e participamos do meio Big Brother, onde ficamos em um apartamento lá em Copacabana, eu, o Xambinho e o Vitório, que era um ator então da Bahia. Tinha ainda o Rui e o Adelmo Cazé, que já participou de um reality show de música da Globo. O Rui, quem fez Lula, o filho do Brasil, né? Ele fez o presidente Lula na época. Então, ficou esses 5 disputando para ver quem faria o Gonzaga. Breno, a princípio, queria escolher 2 pessoas. Ele já tinha escolhido o Landi para a fase mais jovem e ele queria só mais um. E que justamente ele queria que se enquadrasse porque ele queria que tocasse. Só que o Xambinho tocava, eu não, mas ele se encantou também pela minha interpretação. Aí ele disse, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Ele disse, então cria um terceiro personagem. Então praticamente o Gonzaga que eu fiz foi criado por ele para poder narrar toda a história. Então foi reescrito o meu texto para que eu pudesse participar, né? Então, quer dizer, o Xambinho do acordeon, Xambinho que é um grande artista também. Eu já tive a oportunidade de entrevistar Xambinho no meu programa da Rádio Cultura e ele disse que também estava super ansioso porque ele é muito grande, o Xambinho é muito grande e o Gonzaga não tinha aquele tamanho todo, né? O Gonzaga era baixo e ele ficava com medo, mas como a própria imagem também, né? Ele até disse alguns segredos que houve nas gravações até para diminuir, né, o processo do tamanho mesmo. E aí o Xambinho fez o Gonzaga jovem, né, o Gonzaga indo para o Rio, se descobrindo cantor, né, os filmes. E o Adélio fez o Gonzaga maduro, o Gonzaga experiente, o Gonzaga, né, pai, os conflitos com Gonzaguinha, enfim. Então isso mostra que muitas vezes tem muitas pedras no caminho da gente que a gente acha que a primeira pedra a gente não consegue mais sair da frente. E é justamente isso que Adélio traz. Tudo o que aconteceu, todas as angústias de chegar até onde ele chegou, se ele não tivesse tido paciência, se ele não tivesse tido condição psicológica, espiritual, talvez ele tivesse desistido. Vamos voltar para Caruaru, a gente já se perdeu mesmo, não dá mais tempo, mas não. Tudo na vida, gente, tem um porquê. Por isso que é importante a gente ter esse equilíbrio para entender qual é o significado desse processo chamado vida. E aí você... Não, e além disso tudo, também, Erlon... Já teve mais problema? Não, Vixe, tem a solução disso tudo, né? Eu vejo tem muita gente que fala que por trás de um grande homem existe uma grande mulher e realmente eu devo tudo, até hoje, a você, meu amor. Silvaneide Gomes de Andrade, que é minha esposa. Eu me recordo que faziam 15 dias que eu estava lá, eu fui para passar um mês. E nos 15 dias eu liguei para ela e disse, nega, eu não estou aguentando mais não, vamos embora. Essa coisa de tá junto, né? Tá junto, as né? Filhas, tinha saudade, minhas filhas, né? Isso, ainda pequenas. E ela disse, olha, negão, faz o seguinte, saudade depois se mata. Faz isso, que isso é o melhor que tu sabe fazer, é o que mais tu gosta de fazer. Eu digo, Virgem Nosso Senhor. Ela disse, e tu serve para isso. Faça, depois a gente mata a saudade. E foi dessa forma. Esse foi o alimento que você precisava, né? Sempre. Sempre quando eu viajo, quando são viagens, quando eu posso, não, eu levo todo mundo. Quando eu fui fazer a novela Joia Rara, por exemplo, praticamente eu levei Caruaru para lá, para o Rio. Né? Então eu levei até meus móveis, todos os meus móveis
eu levei para um apartamento lá no Rio e a gente ficou lá. Né? Depois foi que eu disse, não, eu sinto muita saudade de minha terrinha. Quando terminou a novela, eu digo, não, traz meu móvel, traz tudo. Deixa eu arrumar, eu arrumo um canto aqui e um canto lá. Mas não dá pra eu não sei viver distante daqui, eu não sei. Sim, aí você ficou, aí fez o teste, passou, encontrar essa solução que era o Gonzaga mais maduro. Como é fazer Gonzaga no cinema, esse sucesso que foi, né? Porque o filme quando saiu... foi uma coisa esperada há muito tempo. Todo mundo queria ver o resultado, porque se tem uma história nós que gostamos de Gonzaga, que somos fãs, a gente conhece o artista, né? O artista cantor, o artista famoso, mas o filme trouxe relatos de conflitos de Gonzaguinha e do Gonzaga, logicamente uma parte mais de ficção e tal, mas como foi os bastidores? Você teve contato com a família de Gonzaga mesmo? Como é que foi a cada gravação, cada história daquela, já que você trabalhava aqui no museu e convivia com essa história constantemente na sua vida? Como é que tudo foi botando numa grande panela e você foi filtrando todo esse processo? Ah, cara, tivemos a Rosinha, né? Com Rosinha, com o filho do Gonzaguinha, Daniel, né? O Daniel, né? Nos ajudou muito. Né, Echeverria, desculpa que eu esqueci do primeiro nome dela, que foi quem escreveu também o livro, né, sobre a história do Gonzaga. Nós tivemos contato com ela, né, e com diversas pessoas que fizeram parte do dia a dia do Gonzaga, né? Então foi mágico, então tudo era muito mágico, tudo era muito, muito estranho, digamos assim, para a gente, que a gente ia descobrindo passo a passo coisas do Gonzaga. Nós não tivemos um contato direto com o Gonzaga, então tínhamos que ter pelo menos meios para poder contar aquela história para que não se tornasse uma história falsa. Né? No meu caso, eu tenho diversas formas de compor meu personagem. Às vezes eu componho ele pela voz, primeiro vem a voz, às vezes vem um gestual, às vezes é a respiração, né? Às vezes é um toque, então cada personagem é de uma forma diferente. O Gonzaga eu nunca tive o contato direto com ele, de chegar, me sentar e poder conversar com ele. Aí eu digo, rapaz, como é fazer um mito sem nunca ter tido contato direto, contato, né? Aí eu comecei a pensar como faria. Me recordei que meu pai era muito gonzaguiano, né? Então é um carinho bruto, né, que a gente ama, que a gente adora. Meu pai, eu pequeno, quando eu ia sair para a escola, onde eu estudava no Duque de Caxias, na época era Jardim de Infância, olha pai, sou novinho, né? Jardim de Infância. E eu ia e eu ficava com os olhos grelados, olhando para o meu pai de manhã, né, ele sentado na mesa, aí minha mãe dizia, oi rapaz, dá pelo menos uma benção ao menino. Aí ele chegava, me puxava e dava aquele cheiro na cabeça, que era mais ou menos assim, ó. Vai embora, né? Um cheiro forte. Era um amor bruto, né? Mas era um amor do jeito dele, né? E dizia, vai embora, pra tu não te atrasar. Cara, com o passar dos anos, eu vi que esse vai-te embora pra tu não atrasar era como se ele dissesse, vai-te embora pra tu não te atrasar pro teu futuro ou pra tua vida, né? E isso passou a me dar força, esse carinho diferenciado é o que faz, às vezes, o nordestino seguir em frente, ser duro, ser rígido, ser sério com suas coisas, né? Eu acho que é uma coisa bem nordestina, eu acho que é uma coisa bem raiz, a gente aprendeu a amar esses caras. Verdade. Então, através da imitação do meu pai, de como meu pai era, foi que eu consegui me aproximar do Gonzaga, né? Então, o Gonzaga que eu fiz no cinema é o Sinésio José de Andrade. Foi uma grande homenagem que eu prestei a meu pai. Ô Adélio, e as cenas? Quais foram as cenas que você mais se emocionou? Mas tem uma cena, acho que fantástica, aquela que ele volta na porteira, que ele lembra do pé de Juazeiro, que ele dialoga com Gonzaguinha, que você faz esse papel muito bonito. E a emoção é muito forte, porque quem é fã, ele começa a ter outra visão do próprio mito. Quais foram as cenas que você, tocou mais você? Pode parecer clichê, mas foram todas. Porque todas, o Breno sempre dava uma pitada de emoção, uma emoção diferenciada.
Pronto, por exemplo, tem uma cena que às vezes para alguns pode não dizer nada, que é aquela que ele está comendo com o filho, o filho ao lado tomando cerveja, aí ele faz: ô comedor de bolacha, por acaso te faltou alguma coisa? Né? Essa cena é fantástica. Só essa frase, ela tem um sentido tão... Que o Gonzaguinha também não era muito fácil, né? Isso, não é porque exato. O Gonzaguinha, ele nasceu fruto de um amor da própria mãe com uma outra pessoa. Gonzaga se apaixonou, que era um cantor também da noite, dos mangues, e aí batizou como filho dele, mas ele nunca conheceu, na realidade, o pai biológico. O Gonzaga tinha uma relação muito difícil com Helena, que não queria Gonzaguinha. Pegaram o Gonzaguinha, deixaram no Morro de São Carlos, e ali ele foi criado por duas pessoas. Gonzaga via, voltava, fazia shows. O menino foi crescendo, mas não tinha aquele amor de pai para filho. E tinha o pai como grande referência. E a prova disso, Gonzaguinha foi um dos maiores intérpretes da música popular brasileira, e o pai fazendo forró. Só depois de muitos anos é que eles fizeram trabalho juntos, músicas. Por isso que eu acho mágico o Gonzaguinha, porque ele nunca precisou, né, tirar do pai a imagem do forrozeiro, rei do Baião, mito do Nordeste, né, considerado o maior nome de todos os tempos da cultura popular. Ele nunca quis. A prova disso, Adélia, é que o único artista a gravar 2 discos com Luiz Gonzaga é Fagner. Nem o próprio Gonzaguinha, como filho, gravou com o próprio pai, assim, uma coisa tão forte. Então, essa história que foi para o cinema não foi fácil para um ator como Adélio, para os atores que também participaram, porque além do mito existia, né, todo um processo histórico por trás, que você tinha que mergulhar na história para entender o significado. Adélio, a gente vai pincelar ainda no próximo bloco sobre isso e os próximos filmes que você fez. O Gonzaga, na realidade, o filme de Gonzaga é que abriu espaço para os outros filmes vir, né, Adélio? É verdade. Depois do Gonzaga, aí vieram muitos outros trabalhos. Muito bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2. Eu quero aqui parabenizar a minha equipe, uma equipe top. Meu amigo Tiago, o Neymar e o Oscar, que está aqui na direção do programa, e toda a equipe que está por trás também, né, fazendo sempre muitas horas de gravação, muita quebra-cabeça, muita coisa boa. E o resultado é esse, programa com muita qualidade que vai para o ar. Adélio, depois do Gonzaga, aí você ficou um pé no Rio, um pé em Pernambuco. Porque aí você ficou, não é mais aquele Adélio do museu, não é mais o Adélio ator, né, das peças mais da gente aqui, da própria cidade. Virou o Adélio agora Gonzaga. Como é que você foi também pegando isso, não deixando com que essa fama mexesse com o seu ego, com o seu jeito de ser? Porque tem muita gente que faz um filme, a primeira coisa que faz é se mudar. Logicamente que o grande centro, né, tá no Rio de Janeiro, logicamente, a gente sabe disso. Mas como é que você conseguiu conviver com tudo isso? Mais uma vez, eu agradeço a Gonzaga, né, por conta do personagem que fiz mesmo. O Gonzaga é um personagem muito forte, né, até hoje ele é falado no país inteiro, né, suas músicas têm que ser tocadas no mês de junho, né, como se não bastasse, foi tido como artista do século, né? Então todo esse nome, esse aparato que o Gonzaga recebeu, também serviu de uma certa forma para mim, né? O Gonzaga não é mais só pai do cantor, pai do sanfoneiro, pai do forrozeiro, né? Ele é pai também das artes cênicas, por assim dizer, né? Então, por conta desse personagem que foi muito forte, eu logo em seguida eu ia fazer primeiro, era Salve Jorge, a novela Salve Jorge, onde eu iria entrar já no final da novela, né, e iria fazer um delegado federal, que esse iria se casar com a Ananda Costa no final, né?
Mas, como estava já no final, o pessoal da Rede Globo então resolveu justamente me deixar escalado para uma outra novela. Então eu entrei para a novela das 6, Joia Rara, né, com Bruno Galhaço, Zé de Abreu, né, e Reginaldo Faria e tantos outros feras, Tiago Lacerda e o meu grande irmão, amigo, que Trava, o Domingos Montagnier, com quem eu fiz a novela, fiz o Gonzaga, e a gente já ia se encontrar mais uma vez, e coisa de 2 a 3 dias antes dele falecer, ele passou para mim um WhatsApp, disse: eita, a gente vai se encontrar de novo, negão, que ele estava fazendo a novela, e a gente ia fazer juntos Entre Irmãs, que foi uma série da Rede Globo, onde eu fiz uma participação. Ele chegou e disse: eita, a gente vai se encontrar. E eu digo: que massa. E isso eu nos corre, né, para ajeitar minhas coisas em Caruaru e deixar tudo certo para poder viajar. Quando eu chego em casa, uns 3 dias depois, infelizmente o cara tinha falecido, né? Então estava minha esposa triste lá chorando, né? E a gente já tinha um certo contato, eu e o Domingos, né? Tanto eu com ele quanto eu com o Tiago Lacerda. A gente foi uma amizade que a gente fez. Hoje em dia também Bruno Galhaço. É uma amizade que a gente já fez já de uma certa época. Eu, com o Tiago Lacerda, mais uma vez, pode parecer mentira, gente, mas mais uma vez, vem ao museu. A primeira vez que eu encontro com o Tiago Lacerda foi dentro do museu. Eu já tinha feito o teste para o Gonzaga. Eu era agente cultural e eu mostrei o museu a ele e à esposa dele. Na época ele estava fazendo Cristo em Fazenda Nova. E ele disse: que massa, Adélio, vou torcer por você. E assim que saiu o resultado, ele é amigo de Seba também, ligou para Seba, aí disse: Seba, tu não vai acreditar, cara, ganhou o cara que eu tava torcendo para fazer o Gonzaga mais velho, justamente o ator Adélio Lima, que é daí, é teu amigo. Aí Seba chegou, me contou, né, foi até num evento, numa festa onde nós estávamos, e a gente comemorou, né, a gente então ficou muito alegre, né, com esse resultado. Então é isso. Aí, né, os filmes foram surgindo. Já fez quantos filmes já, Adélio? De lá pra cá, pode parecer mentira, mas eu não me recordo bem, né? Eu sei que eu fiz diversos trabalhos e tem ainda outros para sair, porque por conta da pandemia, então, tudo foi estacionado. Para você ter uma ideia, eu tenho 6 projetos, que é assim como a gente se chama, são 6 filmes que estão parados, né? Então estão engravetados, a gente só está esperando passar toda essa pandemia, vamos ver se surge aí uma voltar vacina. Pra gente ver filmar, né? Voltar a atuar, né? Inclusive as próprias novelas, tanto da Globo como da Record, do SBT, as novelas estão sendo reprisadas, né? Isso. Novelas justamente por causa do espaço, a pandemia, o distanciamento, os beijos técnicos, né? O apertar de mão, né? Tudo isso ainda está muito recente para a cabeça de todo esse processo chamado televisão. Mas você fez aquele filme lá que fala sobre a Polícia Federal. Eu fiz aquele eu acho fantástico. Como foi gravar aquele filme ali, hein, Adélio? Rapaz, foi muito bom. Porque tava aquela efervescência política no país, né? A questão do Lula preso, tudo sendo desmontado, aquela coisa toda. Como é que você soube conduzir aquele processo? A princípio, eu não vou dizer a você que foi tão fácil, não. Porque eu, pernambucano, né, a gente sabe algumas das grandes coisas, das grandes obras e grandes e relevantes trabalhos que foram feitos justamente por Lula para com os nordestinos, né? A viabilização da gente ter uma voz maior, digamos assim, né? Uma voz nacional, digamos assim, surgiu mais na época dele, né? E participar de um filme desse, sendo superintendente da Polícia Federal, me preocupou bastante. Eu digo: rapaz, qual será a visão de que as pessoas vão ter? Só que me tranquilizei quando vi a forma que o filme era conduzido e a forma que ele era mostrado. Que nós mostramos a forma que foi investigado. Até porque é uma série de filmes, né? Tem outros filmes que vão
Eu assinei o contrato para 3 filmes. Só que o primeiro eu participei e o segundo já estava sendo gravado quando começou a pandemia, né? Mas no segundo eu não estou. Eu creio que eu volto no terceiro filme, né? Então, o meu agente, né? O Del Santos, da empresa Sagarana, já conversou com o pessoal de lá, da produtora, e eles me explicaram, né, o porquê não da segunda. Porque eles fizeram questão de filmar cronologicamente. Uhum. Então, o segundo filme, ao que tudo indica, ele vai sair falando sobre tudo o que aconteceu da Lava Jato no Rio de Janeiro, né? A questão de Sérgio Cabral, do Pezão, né? Então, o segundo vai ser dessa forma. E o terceiro a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Eles ainda estão estudando o roteiro, essa questão toda. Então a gente está no aguardo, né? Fora o Polícia Federal, sim, mas minha preocupação rolava em torno disso. Depois eu sou um ator. Eu represento a minha arte, é o que eu sei fazer. Né? Então, se eu for contratado para fazer, se eu fosse assim, eu não faria nenhum vilão, né? Não vou fazer vilão não, porque vilão é mau e eu posso me queimar, né? Então passei por ele. Eu estou achando que não falou em vilão, teve umas zoadas por aqui. Eu acho que sim. Então passa na tua cabeça esse processo de como você será visto. Mas quando eu volto de lá, que os meus amigos me recebem, que uma Câmara de Vereadores me chama para me homenagear por conta de um filme, cara, aí eu digo, rapaz, então eu estava no caminho certo. No caminho certo. Eu sou um contador de histórias, né? Nada mais, nada menos. Eu sou contador de histórias. Você se sente realizado, Adélio, na sua profissão? Com certeza, com certeza. Fora esse da Polícia Federal, tem alguns trabalhos, né? Eu fiz, deixa eu ver se eu consigo me lembrar de alguns. Teve o Gonzagão, depois o Gonzagão virou minissérie, né? A gente então já tinha gravado. O que é que acontece? É que a gente grava diversas vezes, então algumas cenas que ficaram mais rápidas, eles utilizam justamente para fazer a série, né? Então dá aquele... Porque TV é tempo, né, meu irmão? Então tem que rolar rápido. Então eles fazem dessa forma que eles montam a série. Aí depois fiz Novela Joia Rara, depois fiz Amor Te Amo, que foi uma minissérie também de lá. Fiz Polícia Federal, a Lei é para Todos. Desculpa se não estiver em ordem cronológica. Um Contra Todos, que eu fiz pela Fox e agora faz parte da Globoplay, né, que para mim foi um trabalho fenomenal. Eu amo Um Contra Todos. Foi um trabalho onde o Breno Silveira chegou e disse, olha, eu não vou colocar nenhum preparador de elenco contigo não. Você, como já é ator há muitos anos, e eu vi o seu trabalho comigo, eu sei da dedicação, do profissionalismo, sua dedicação, né? Eu vou deixar com que você monte esse personagem e me mostre, né? Esse mesmo privilégio eu vim ter depois, justamente com alguns outros trabalhos que fiz. Acabei de fazer, né, o Carro Rei, junto com o Matheus Nastergalli, que é de Renata Pinheiro. Foi gravado Belo também Pinheiro. Aqui em Caruaru, né, Adélio? Gravado em Caruaru. A coisa de 98% ou 99%, tudo aqui em Caruaru, na terrinha de Caruaru, né? Fiz Canavial, que esse também está para sair, por conta da pandemia também parou. É uma coprodução Estados Unidos e Brasil, né? Qual foi mais, Jesus? Eu não sei se eu esqueci algo, mas eu sei que o Gonzaga me trouxe sorte. Esse Gonzaga trouxe esses outros filhos que foram surgindo dentro do próprio personagem Adélio Lima, né? Desde 2012, Erlon, eu não me lembro de um só ano que eu tenha parado de me destacar, seja no que for. Às vezes, teve eu creio que foi em 2015, quando eu fiz um Contra Todos. Galera, mas meu irmão, cadê? Não tem filme seu, não tem nada. Não, mas tinha a série, só que é em canal fechado. A gente está trabalhando muito com isso. A gente trabalha, o mundo
se modernizou a tal ponto, se globalizou a tal ponto, que agora a gente está saindo da TV para a internet, para canais fechados, para Netflix. E também um acesso está melhor, Fiz né? agora também uma participação no filme Pedro Dom, na série Pedro Dom, que é da Amazon Prime, também, ó. Então, pronto. Quer dizer, você hoje não é um ator exclusivo da Globo, né? Não. Como não, tem não. muitos que são exclusivos da Globo. Você acha isso bom? Não, a Globo está tirando toda a exclusividade, né? Tirou toda a exclusividade. Quem vem acabando normalmente os contratos, a Globo agora está deixando para que fique trabalhando para o produto, né? Então, ou seja, tem uma novela, ela paga exato. pela novela. Exato. Se pintar outro filme Exatamente. nesse percurso, você também pode fazer, né? Que eu acho super justo, cara. Ao longo desses anos, você não sabe quantos talentos ficaram sem poder mostrar. Verdade. Né? O Adélio Lima talvez não surgisse, né? Eu creio que eu não iria surgir. Verdade seja dita. Se não tivesse tido essa história do cinema, né? Exatamente. Pelo que eu soube de bastidores, quando eu fui escolhido para fazer o Gonzaga, mesmo, para você ter uma ideia, antes já tinham feito teste com alguns da Globo. E eles queriam que fosse do elenco global, o elenco da Globo. Uhum. Só que o Breno Silveira fincou o pé como um ferrenho. Foi um anjo, né? Um anjo que Deus botou... A mãe dele é pernambucana, o pai é paraibano, então também tem tudo a ver com o Nordeste. Né? Então ele ficou o pé e ele disse, não, eu quero esse cara. Porque se eu fizer com um da Globo, vai ser só mais um trabalho de fulano, mais um trabalho de ciclano, que faz parte da Globo. E se eu fizer com esses novos talentos, vai dizer, é o filme do Luiz Gonzaga. E foi como ficou conhecido o Gonzaga de Pai para Filho. É o filme de Luiz Gonzaga. Uhum. Tanto é que eu perdi o meu nome para ele. Né? Então, onde eu chego, normalmente a turma me chama de Luiz, de Gonzaga, de Luiz Gonzaga, de Gonzagão. Né? Dificilmente alguém diz Adélio, né? Então, o Adélio é mais os que lhe conhecem, né? O que acompanhou sua trajetória. Exatamente. Adélio, hoje você está morando em Caruaru, né? Mesmo nessa ponte aérea Rio, Minas, São Paulo. Isso. Mas você está de vez mesmo aqui em Caruaru. E quando tem uns trabalhos, você é solicitado, aí você arriba para lá, né? Aí vamos embora para lá, às vezes de mala e cuia. Aí passo meses, às vezes eu passo um ano e pouco. Aí depois volto. Venho embora para minha terrinha para beber da água fonte, daqui, né? Comer um taquinho de carne de bode, uma nesguinha, coisa boa. Uma nesguinha de queijo de coalho. Se fosse voltar o tempo, o que a Adélio não faria mais? Rapaz, eu quero que eu não faria mais. Assim, por exemplo, você trabalhou no museu, mas talvez você tivesse investido mais na sua arte, ou tudo você acha que foi o tempo certo? Rapaz, eu acho que foi tudo no tempo certo, Erlon. Eu era jovem demais, eu era muito inexperiente, então eu não iria saber o que era que ia fazer. Talvez seja isso, Adélio, que muitos atores, jogadores de futebol não conseguem conviver com a fama, Adélio. Com certeza. Com certeza, Erlon. Existe a maturidade, eu creio que corporal, existe a maturidade emocional. Verdade. Há alguns anos atrás, se eu tivesse pego esse personagem, eu não saberia como administrar isso tudo. Eu não saberia como administrar até mesmo com minhas frustrações e decepções. Porque no início, não vou dizer para você que foi fácil. Fiz o Gonzaga. E aí? Depois que o Gonzaga foi embora, ninguém me chamou mais para nada, não. Ficou esperando, Fiquei aguardando o resultado desse personagem. E nesse aguardar é que quase que eu morri, eu acho. Porque ficava a ansiedade dizendo para mim mesmo, eu digo, meu Deus, na verdade não gostaram do meu trabalho e não vão me chamar mais, aonde não era. Né? Um dia, mais uma vez, vem a Silvaneide na história, eu estava em casa, tocou o celular, a Silvaneide disse, olha, é uma ligação que tem 21 nela, 021. Eu digo, oxe, isso é do Rio. Isso é bem cartão e cobrança. É bem cartão. É cobrança. Aí, de repente, não era o Alexandre Medrado, justamente da Rede Globo, que ele é direção de elenco também, ele é quem escolhe os atores da Globo. E ele disse, olha, a gente quer que você faça parte da novela
Salve Jorge. Você vai fazer um delegado federal que salva a Nanda Costa nos Estados Unidos e depois casa com ela. Aí, de repente, deu-se uma reviravolta lá e disseram, eita, Adélio, não, vão querer que você faça parte de uma novela que já esteja no início. Então, eu parti para a das 6, que foi a Joia Rara, né? E todos os anos, então, surge um trabalho novo meu, algo assim. Agora, na pandemia, foi uma coisa que eu fiquei abismado. 6 trabalhos. Parado, né, Adélio? Mas parados. Mas agora vai voltar, né? A gente tem Tomara. a plena consciência que Caruaru tem um dos grandes talentos. Caruaru tem o Prêmio Molière, né? Vital Santos, Seba e tanta gente boa. Mas também Caruaru tem Prazeres Barbosa, que mora no Rio de Janeiro, que muito nos honra com seu talento. Mas também tem Adélio Lima, que muito também nos deixa felizes pela sua história. Um amiguinho também, o Bruno Goya. Sim, o grande Bruno Goya, eu ia falar nele agora. Bruno Goya que estudou comigo e que e trabalhou comigo, inclusive, na Rádio Cultura. Eu tenho, Bruno, um carinho de irmão, inclusive eu chamo com ele e ele me chama todas as vezes de Chupeta, que é uma brincadeira que a gente tinha. Fala, Chupeta! Um abraço ao Bruno Goya. Marcar, viu, Oscar, com o Bruno Goya, esse grande ator, né, que é um cara, gente boa. A gente está chegando no retorno do programa. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha equipe, ao Tiago, ao Neymar, ao Oscar, todos que fazem a TV Câmara, que acompanham nossas redes sociais, compartilhe nossos programas e assista toda a programação da própria TV. Adélio, muito obrigado, sucesso. E você é um dos talentos que muito honra não só Caruaru, mas o Nordeste e o Brasil. Um abraço, viu? Eu que agradeço sempre. Me chamou, eu venho. Eu só não venho se eu não puder mesmo, de jeito nenhum, né? Gostaria de agradecer a todos, né? Deixar um beijo no coração de todos, né? E que vão em frente com esse projeto que é maravilhoso, né? Bom pra gente, principalmente, né? Você não sabe o carinho que você está fazendo no meu coração agora, né? Eu acho que não só para mim, como para diversos artistas que vão passar por aqui, Verdade. Principalmente nessa época de pandemia, Verdade. Digamos assim, né? Então, muito obrigado mesmo, meu irmão. Um beijo no teu coração, de toda a equipe, tá? Valeu. E beijo no coração de todos. Coisa boa. Estamos chegando à reta final do programa. Já estamos batendo a casa de 50 programas exibidos na TV. Um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!